Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre Ezequiel, o chamado de Ezequiel. Hoje o Senhor deu uma missão para nós fazer, como deu para Ezequiel. Hoje ele deu uma missão para nós falar, né? E profetizar e chamar você para o arrependimento. Seja quem for, hein? Seja quem for que Deus falar aqui no meu coração para que eu venha falar. E nós não devemos se levantar contra os filhos de Deus, contra os profetas de Deus. Como muito está acontecendo aí, as pessoas se levantando contra o profeta do Senhor, contra a palavra de Deus. Meu irmão, não se levanta contra a palavra do Senhor. Não faça isso. Assim fez Israel. Israel, quando chegou o Messias, Israel esperava um rei, vindo montado num cavalo branco, cheio de ouro, coroa, sabe, um trono. E o Messias veio sentado no jumentinho. E eles olhou e falou: como pode um rei vir montado no jumentinho para Israel? E rejeitou o Messias. E eles estão esperando o Messias até hoje. Mas o Messias já veio para Israel. E eles o rejeitou. E foi o momento que nós o abraçou a Jesus. Nós abraçamos Jesus porque o Senhor veio para Israel. Nós temos que ser grato, porque Jesus não veio para nós. Às vezes você rejeita a palavra, você maltrata o profeta, você maltrata as pessoas que pregam, às vezes você critica as pessoas que pregam, mas não veio para nós. Veio para Israel. Israel, pela sua desobediência, por rejeitar o Messias, Israel até hoje passa as suas aflições. Israel passa, louvado seja o nome do Senhor, suas retaliação. Você imagina se nós tivesse rejeitado o Messias como Israel fez? Você acha que você estaria de pé para hoje chutar um profeta? Para hoje você bater num profeta, rasgar a Bíblia? Ou você dizer que a palavra do Senhor é mentirosa? Será que você estaria vivo? Será que o Brasil estaria de pé? Não. Se hoje o Brasil está de pé é porque nós o abraçamos a Jesus. É esse nome que tem poder. É esse nome que vai tirar você das garras do seu inimigo, que diz que vai te fazer todas as coisas, mas não. Quem faz todas as coisas por você é Jesus. É o Messias a qual Israel rejeitou e a qual nós o abraçamos, a qual morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Então Deus vai explicar aqui que Deus está te olhando, tá? Deus, ele está te vendo. Os olhos do Senhor estão postos sobre você. Ei, você que maltrata os profetas do Senhor. Ei, você que zomba dos profetas de Deus. Você que mata os profetas do Senhor. Se você buscar bem os profetas pequenos, eu vou dizer para você, procura os profetas pequenos na Bíblia e você vai ver o que Deus fez por tocar nos profetas dele. A Bíblia fala e diz e afirma: não toqueis os meus profetas e não maltrateis os meus ungidos. Então o Senhor vai dizer aqui em Ezequiel como que os olhos dele estão olhando para mim e para você. Vamos ver? Ezequiel 1:15. Aleluia. Ezequiel 1, versículo 15. Visão das 4 rodas. Por favor, quem ouvir esse vídeo, que vá lá em Ezequiel 1 e o versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Ezequiel. Aleluia. Que fala assim: e vi os 7 viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um das 4 rodas. O aspecto das rodas e a obra dela era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra
era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando ela, andava pelos seus quatro lados. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados. Não se viravam quando andavam. E os seus aros era tão alto que fazia medo. Estas quatro tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. Eu não preciso falar mais nada, né? Aqui já falou tudo, né? Jesus já falou tudo. Aquelas rodas que ele viu, Ezequias viu, a qual Deus, o céu se abriu, e ele viu a visão em Deus, viu a visão de Deus, né? O semelhante, não a face, porque ninguém vê a face do Senhor, mas pode ver um homem semelhante ao Deus que está no céu. E o céu se abre, Deus revela tudo o que vai acontecer e ele vê tudo, vê os querubins, né? O chamado de Ezequiel. Visão dos querubins, visão das quatro rodas. Olha como é forte isso. E ele começa a detalhar o que ele tinha visto quando o céu se abriu. E se revelou para ele para explicar para o povo de Israel o que poderia acontecer e o que ia acontecer. Então o Senhor está avisando você, Ele está avisando eu, Ele está avisando o povo, Ele está avisando a nação, as nações, que os olhos dele estão sobre você, sobre mim. E ele fala dessas rodas. Eram as rodas, uma dentro da outra, e tinha muitos olhos. Então o Senhor está dizendo que ele anda por todo lado da terra com os olhos focados naqueles que clama por Jesus e por aqueles que busca um Deus a qual não vai te salvar. E busca e observa suas maldades. Você pensa que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo nada que está acontecendo sobre a terra? Está aqui, ó. Essas rodas, elas eram cheias de olhos. E quando ela andava, ela não virava. Eu tenho que virar. Se eu virar para lá, virar para cá, virar a cabeça, né? Se eu andar para frente, se eu olho para cima, essa roda não. Da forma que ela andava, ela não rodava, não virava. Os olhos dela nada escapulia. Nada dessa terra, debaixo desse sol e debaixo dessa terra, escapa dos olhos do Senhor. Então o Senhor disse: não maltratei os meus profetas e não toqueis no meu ungido, que os olhos dele estão sobre a terra. Então o Senhor está dizendo aqui para nós que muitas das vezes a gente quer impedir o agir de Deus. Então o Senhor está dizendo: não impeça o agir dele. Israel, ele tem passado as suas retaliações por causa da sua desobediência. Deus levantou o profeta Ezequiel para mostrar as bobinações, o que ia acontecer e o que estava acontecendo, o que poderia vir sobre Israel. Não rejeita Jesus só porque você acha enjoativo falar a verdade, ou porque você não aceita que fale a verdade, ou não aceita que pregue a verdade. Prefere rasgar a Bíblia, prefere rasgar páginas da Bíblia do que se converter. Meu irmão, os olhos do Senhor estão toda parte. Os olhos do Senhor, ele anda ao redor. O mundo é grande. Observe para você, se você contar para mim onde que é o infinito do céu. Aonde que o céu termina? Você não vai saber explicar para mim. Mas se você pegar a Bíblia, você vai saber que Jesus, ele mediu tudo.
a água do mar, tudo, tudo é medido. O tamanho do céu. O céu é como um tapete, aleluia, cobrindo a camada para que o sol não nos matasse, para que a noite não nos aflige, tá lá. Salmo 121. O Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Vai lá no Salmo 121 que você vai ver o que Deus fala sobre o dia, sobre o sol, sobre a noite. Então Deus fala, não toqueis os meus profetas, não toqueis o meu ungido. E o Senhor fala claramente nesta manhã, ei, se converta dos seus maus caminhos. Ei, Deus tem uma promessa para você. Volta. Se você conhecia Jesus, por que hoje você está fazendo isso? O Senhor manda te perguntar o que foi que Ele te fez. Se você perguntar para Deus, Deus, o que eu fiz para o Senhor? Ele vai anotar tudinho, porque está tudo anotado. Mas se Jesus perguntar para você o que foi que eu te fiz, você vai dizer para Deus, nada. Então Deus não te fez nada para você estar hoje fazendo o que você está fazendo, se levantando contra a palavra e contra os profetas do Senhor e contra os ungidos do Senhor. Os olhos do Senhor estão focados em você. Os olhos do Senhor, Ele está focado em você. E Ele ainda pode perdoar seus pecados. Há tempo de você se arrepender. Se arrependa. É tempo. É tempo. Deus mostrou para Ezequiel todas as abominações que eles estavam fazendo dentro do templo do Senhor. Por lado de fora eles adoravam o Senhor e por dentro, escondido, eles adoravam os deuses. Oferecia incenso e achava que Deus não estava vendo. Então, por isso que Deus está dizendo assim que está vendo. Porque eles pensavam que Deus não estava vendo. Mas os olhos do Senhor, Ele anda em redor. Aleluia. Ele anda. Você não vê aqui a roda dizer que ela vira. Ele anda. E nada escapole. Nada o que você fizer para o seu próximo, para aqueles que estão do seu lado, para os profetas de Deus, para os ungidos de Deus, com a Bíblia, com a palavra, vai passar por despercebido. Então volte para Jesus. Procure. Jesus ama todos. E de todas as formas, Ele morreu por todos. Ele não fez exceção de pessoa. Simplesmente ainda há tempo de você se arrepender e tornar-se para Jesus. Volte enquanto é tempo. Ou deixe essa iniquidade. Abandona essa raiva, esse ódio, essa mágoa, essa dor. Tire, porque o Senhor está pronto para te perdoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Glória a Deus.